O cheiro a terebintina e óleo de linhaça, normalmente um aroma reconfortante que evocava em David Neves a promessa da criação, pairava naquela manhã fria e úmida de novembro, com uma densidade invulgar nos corredores labirínticos da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Aos 23 anos, no último e decisivo ano da licenciatura em Design de Comunicação, David sentia um nó de ansiedade a apertar-lhe o estômago, um pressentimento sombrio que o ar gélido da rua não conseguira dissipar. A apresentação do seu projeto final perante a doutora Helena Vasconcelos, catedrática de Teoria da Imagem, uma figura lendária e unanimemente temida na faculdade, era iminente. Alto e esguio, com uma postura que denunciava uma timidez persistente, apesar da sua estatura, David ajeitou os óculos de massa preta sobre o nariz. A sua pele escura, herança viva dos pais cabo-verdianos que tinham cruzado o oceano em busca de uma vida melhor décadas antes mesmo de ele nascer, destacava-se na palidez quase monástica do ambiente académico, um lembrete visual constante da sua singularidade, por vezes sentida como alteridade. Vestia as suas habituais calças de ganga escuras, uma t-shirt de uma banda indie pouco conhecida e uns ténis que já tinham percorrido incontáveis quilómetros pelas calçadas de Lisboa. Crescera no bairro da Ameixoeira, na periferia norte da cidade, um universo de prédios altos e uniformes, de sonhos adiados e de uma resiliência teimosa que aprendera desde cedo a admirar nos seus pais e vizinhos. Cada dia que passava nos corredores imponentes daquela faculdade, com as suas paredes de pedra fria, os seus bustos de homens ilustres e o seu ar rarefeito de saber ancestral, era uma pequena vitória pessoal, um tributo silencioso ao sacrifício e à esperança inabalável dos seus pais. A doutora Helena de Sousa Bragança Vasconcelos, por sua vez, era a personificação do poder da tradição e de uma certa aristocracia académica que parecia imune ao passar do tempo. Na casa dos 50, talvez mais, o cabelo loiro, cortado num bob impecável que nunca parecia desalinhado, emoldurava um rosto de feições angulosas e uma expressão habitualmente severa, quase desdenhosa. Vestia-se com uma elegância sóbria e dispendiosa. Fatos de calça ou saia de corte perfeito, blusas de seda de tons neutros, joias discretas, mas de valor inquestionável que cintilavam subtilmente à luz fraca dos corredores. A sua reputação precedia. Intelectualmente brilhante, uma autoridade incontestada na sua área, implacavelmente exigente com os alunos e com os colegas, e possuidora de uma língua afiada como uma navalha, capaz de desmontar o trabalho e a autoestima de um estudante em meros segundos, com uma precisão cirúrgica e uma frieza desconcertante. David respeitava-lhe, à distância, o vasto e profundo conhecimento, mas não conseguia evitar um calafrio de apreensão e um certo encolhimento interior sempre que tinha de interagir diretamente com ela, sentindo-se invariavelmente diminuído e inadequado sob o seu olhar perscrutador e analítico. O seu projeto, intitulado Vozes Visuais da Periferia, a narrativa da autorrepresentação nos média digitais da juventude afrodescendente na Grande Lisboa, era mais do que um simples trabalho académico para David. Era um pedaço da sua alma, uma tentativa apaixonada de dar forma, visibilidade e dignidade a um universo que conhecia intimamente, mas que sentia ser profundamente incompreendido e estereotipado pela sociedade em geral. Mergulhara durante meses em blogs, canais de YouTube, perfis de Instagram, entrevistara dezenas de jovens artistas, fotógrafos, músicos, poetas e ativistas do seu bairro e de outras zonas periféricas da cidade, procurando capturar a riqueza, a diversidade, a criatividade e a complexidade das suas vozes, tantas vezes silenciadas, marginalizadas ou caricaturadas pelos média tradicionais e pela cultura dominante. Mergulhara durante meses em blogs, canais de YouTube, perfis de Instagram, entrevistara dezenas de jovens artistas, fotógrafos, músicos, poetas e ativistas do seu bairro e de outras zonas periféricas da cidade, procurando capturar a riqueza, a diversidade. Assentia um orgulho nervoso e uma vulnerabilidade imensa em relação ao que criara, à história que queria contar. Quando o seu nome foi chamado pela voz clara e metálica da doutora Vasconcelos, que parecia ecoar pelo anfiteatro com uma autoridade gélida, David respirou fundo, contou mentalmente até 3 como que para ganhar balanço e avançou para a frente da sala, sentindo os olhares curiosos e expectantes dos colegas nas suas costas. A luz do projetor iluminou a primeira imagem do seu slide. O rosto expressivo, intenso e desafiador de uma jovem poetisa de um bairro vizinho ao seu,
emoldurado por um grafite colorido e vibrante que cobria um muro degradado. A sua voz, inicialmente um pouco hesitante e baixa, foi ganhando firmeza, clareza e paixão à medida que discorria sobre os seus achados, a sua investigação, a sua metodologia, as suas conclusões. Apresentou a sua análise sobre como aqueles jovens, muitos deles enfrentando condições sociais e económicas adversas, utilizavam as ferramentas digitais não apenas como forma de expressão artística e individual, mas como poderosos instrumentos de agência, de construção de identidades resilientes e multifacetadas e de contestação de narrativas hegemónicas que os limitavam e os estigmatizavam. Mostrou a força estética, a originalidade e a complexidade discursiva dos conteúdos que analisara, argumentando com convicção que constituía uma forma vibrante, legítima e cada vez mais relevante de produção cultural contemporânea. Quando terminou a sua apresentação, cerca de 20 minutos depois, um silêncio pesado e expectante encheu a sala. A doutora Vasconcelos olhava-o fixamente, os seus olhos azuis e frios perscrutando-o por cima dos seus elegantes óculos de leitura. Os seus lábios finos estavam comprimidos numa linha tensa, impenetrável. Sr. Neves, disse finalmente, a sua voz ressoando com uma clareza cristalina e cortante que fez David encolher-se interiormente, preparando-se para o impacto. Um tema, certamente comovente e diria mesmo bastante na moda nos dias que correm. Fez uma pausa dramática, como se estivesse a saborear o efeito das suas palavras, um ligeiro sorriso irônico a bailar-lhe nos lábios. E atreve-me a dizer, bastante pessoal, não acha? Quase uma declaração de intenções, um manifesto político disfarçado de trabalho académico. David sentiu o rubor a subir-lhe pelas faces, uma onda de calor desconfortável a percorrer-lhe o corpo. A sua dedicação ao tema é notória, não o nego, e a apresentação visual é vibrante, talvez até um pouco excessiva na sua exuberância. Outra pausa, e a lâmina verbal desceu com mais força, mais afiada. No entanto, do ponto de vista da análise crítica e da profundidade teórica que se exige a um trabalho de final de licenciatura nesta instituição, e particularmente sob a minha orientação, o seu projeto deixa francamente muito a desejar. As suas conclusões, embora articuladas com um fervor quase juvenil e uma paixão que lhe reconheço, roçam o panfletário, o anedótico, o meramente descritivo. Falta-lhe, Sr. Neves, o distanciamento crítico necessário, a capacidade de abstração e de análise objetiva para uma avaliação acadêmica verdadeiramente rigorosa. O seu óbvio e até certo ponto compreensível envolvimento, digamos, identitário com o objeto de estudo parece toldar-lhe o discernimento e a capacidade de análise desapaixonada. Alguns murmúrios abafados e alguns olhares constrangidos percorreram o anfiteatro. Sofia Mendes, uma colega de cabelo azul elétrico e olhar habitualmente desafiador, que David sabia partilhar algumas das suas inquietações sociais e políticas, encarou a professora com uma hostilidade mal disfarçada, o punho cerrado sobre o caderno. E permita-me uma última consideração, Sr. Neves, prosseguiu a catedrática, o tom agora resvalando para uma condescendência quase palpável, um sorriso frio e superior a bailar-lhe nos lábios finos. Por vezes, uma imersão tão profunda e acrítica naquilo que se considera a cultura de origem, no seu folclore particular, digamos assim, pode obstaculizar a compreensão e, consequentemente, a produção de conhecimento com aspirações à universalidade. Um designer, um comunicador que se preze e que ambicione deixar uma marca relevante no panorama cultural, deve almejar essa universalidade, essa transcendência, e não se confinar aos particularismos, por mais pitorescos ou momentaneamente interessantes que possam parecer a alguns. As palavras pessoal, vibrante, mas excessiva, fervor juvenil, identitário, cultura de origem, folclore particular, pitorescos, ecoaram na mente atordoada e ferida de David como uma série de bofetadas calculadas e cruéis. Não era apenas uma crítica acadêmica ao seu trabalho, era uma desqualificação fundamental da sua voz, da sua perspectiva, da sua própria existência e legitimidade naquele espaço que se queria de saber e de inclusão. A humilhação era aguda, pública, esmagadora, sentida em cada fibra do seu ser. A professora, com um sorriso gélido que não lhe chegava aos olhos e que parecia exprimir uma certa satisfação perversa, agradeceu-lhe a interessante, embora algo ingênua e superficial, contribuição, e com um gesto elegante e sobranceiro da mão, chamou o aluno seguinte, como se nada de extraordinário, nada de profundamente violento, tivesse acabado de acontecer.
David recolheu as suas coisas como um autômato. O som da voz da doutora Vasconcelos apresentara o projeto seguinte, a parecer vir de muito longe, abafado por um zumbido agudo e persistente nos seus ouvidos. Sentia os olhares dos colegas cravados nas suas costas, alguns de pena, outros de constrangimento, talvez alguns até de secreta concordância com a catedrática. No corredor, Sofia esperava-o, os olhos azuis a faiscar de uma raiva que David raramente vira nela. David. Aquilo foi absolutamente inacreditável. Que cabra arrogante, elitista e profundamente preconceituosa. Tu não tens de aturar uma coisa daquelas. Ninguém tem. A solidariedade imediata e veemente de Sofia foi como um pequeno, mas vital bálsamo numa ferida aberta que sangrava profusamente. Mas a dor e a humilhação persistiam, profundas, latejantes, a minar a sua autoconfiança. O que é que eu posso fazer, Sofia? Murmurou David, a voz embargada, o olhar perdido no chão frio de pedra. É a doutora Vasconcelos. Ela é uma instituição aqui dentro. Ela tem o poder todo nesta faculdade. Poder para ser racista e abusadora impunemente. Retorquiu Sofia, a sua indignação a não dar sinais de abrandar. Não pode ser. Isso não pode ficar assim. Alguém tem de lhe pôr um travão, mostrar-lhe que não pode tratar as pessoas dessa maneira. Mas a semente da revolta, embora ainda minúscula e hesitante, soterrada sob camadas de medo e de uma resignação aprendida ao longo de anos de microagressões, tinha sido plantada na mente e no coração de David. Aquela noite não conseguiu dormir. As palavras da catedrática, cada inflexão, cada sorriso condescendente, repetiam-se em loop na sua cabeça, misturadas com outras memórias dolorosas de situações semelhantes, de olhares que o diminuíam, de portas que se fechavam subtilmente à sua passagem, de piadas inofensivas que o feriam profundamente. Era um padrão, percebia agora com uma clareza dolorosa e inescapável, um padrão que sempre tentara ignorar, minimizar ou racionalizar para sobreviver, para não perder a esperança. Pela manhã, após uma noite de angústia e debate interno, uma decisão frágil, mas teimosa, formara-se na sua mente. Não podia, não iria, deixar passar em branco desta vez. Devia-o a si mesmo, em primeiro lugar. Devia-o aos seus pais, que tanto tinham sacrificado para que ele pudesse estar ali. E devia-o aos jovens, cujas vozes e histórias tentara honrar no seu trabalho e que eram diariamente alvo do mesmo tipo de desprezo e desqualificação. Procurou a doutora Helena Vasconcelos no seu gabinete, um espaço amplo e austero, com paredes forradas de estantes repletas de livros de lombadas douradas e um silêncio pesado que parecia absorver qualquer som, qualquer veleidade de contestação. Ela recebeu-o com uma surpresa mal disfarçada, um leve interrogador arquear de sobrancelha que o fez sentir-se ainda mais pequeno. David, engolindo em seco o nervosismo que lhe ameaçava fechar a garganta e lhe fazia tremer as mãos, expôs o seu ponto de vista com uma calma e uma clareza que o surpreenderam a si próprio. Doutora Vasconcelos, começou, a voz mais firme do que esperava, sobre os seus comentários de ontem na aula, durante a apresentação do meu projeto. Senti que foram profundamente injustos e que revelaram um preconceito que, sinceramente, não esperaria encontrar neste ambiente acadêmico, nem da parte de uma docente com a sua experiência e responsabilidade. A professora ouviu-o com uma expressão impenetrável, os dedos finos e longos entrelaçados com força sobre a secretária de mogno polido. Quando David terminou, ela ajeitou os seus elegantes óculos de aro fino. Senhor Neves, começou, a voz fria e controlada como um bisturi, creio que está a ser excessivamente sensível e a interpretar as minhas palavras de forma melodramática e francamente egocêntrica. A minha função enquanto sua professora e orientadora é avaliar o rigor acadêmico do seu trabalho, estimular o seu pensamento crítico, não validar as suas narrativas pessoais ou as suas, digamos, afinidades culturais, por mais legítimas que possam ser noutros contextos. Se não está preparado para uma crítica exigente e objetiva, talvez devesse questionar seriamente a sua aptidão para este curso e para a vida acadêmica em geral, que exige robustez intelectual e emocional. A sua voz era seda e aço, cada palavra cuidadosamente escolhida para diminuir, desarmar e intimidar. E permita-me que o aconselhe, para seu próprio bem e para evitar mal-entendidos futuros, a não levantar poeira desnecessariamente em torno deste assunto. Acusações infundadas ou mal interpretadas podem ter consequências sérias e bastante desagradáveis para quem as faz, especialmente para um aluno em final de curso que ainda depende da avaliação dos seus professores.
A ameaça, embora dita num tom suave, quase maternal, era inequívoca e arrepiou David até a medula. Saiu do gabinete a sentir-se ainda mais pequeno, mais impotente, com o sabor amargo da derrota e da intimidação na boca. Mas, desta vez, havia uma diferença crucial, um pequeno trunfo que ele hesitara em usar. A conselho insistente de Sofia, que antecipara uma reação hostil e defensiva por parte da professora, David gravara discretamente toda a conversa no seu telemóvel. A gravação, curta mas brutalmente clara, capturara a arrogância gélida, a condescendência calculada e a ameaça velada da doutora Vasconcelos. Era a prova irrefutável de que a sua percepção não era melodramática, de que a injustiça era real, palpável e intencional. Com a gravação em mãos, que fez questão de transcrever meticulosamente, palavra por palavra, e com o apoio inabalável e entusiasta de Sofia, que se ofereceu de imediato para testemunhar sobre os comentários feitos em aula e para mobilizar outros colegas que também se tivessem sentido desconfortáveis, David decidiu avançar. Após uma consulta tensa mas esclarecedora com o gabinete de apoio ao aluno, onde lhe explicaram os seus direitos, os riscos que corria e os complexos e morosos procedimentos formais, redigiu uma queixa detalhada e fundamentada contra a doutora Helena Vasconcelos por conduta imprópria, discriminatória, abuso de poder e tentativa de intimidação, anexando o ficheiro áudio e a transcrição como provas principais. As semanas que se seguiram foram um verdadeiro teste à sua resistência física e emocional. A queixa parecia ter sido engolida por um buraco negro burocrático. Os dias transformaram-se em semanas, e o silêncio da universidade era ensurdecedor e angustiante. A doutora Vasconcelos continuava a dar as suas aulas como se nada tivesse acontecido, embora David notasse uma frieza ainda mais acentuada no seu olhar sempre que se cruzavam nos corredores, uma hostilidade contida que o fazia sentir-se permanentemente vigiado e ameaçado. Começaram a circular, de forma insidiosa e anônima, rumores sobre a sua instabilidade emocional, a sua falta de profissionalismo, a sua tendência para o vitimismo e a sua incapacidade de aceitar críticas. Alguns colegas, antes cordiais ou pelo menos neutros, passaram a evitá-lo, como se a sua simples presença fosse contagiosa ou problemática. O medo pelas suas notas, pela conclusão do curso, pelo seu futuro académico, era uma sombra constante que o acompanhava, minando o seu sono e o seu apetite. A solidão ameaçava esmagá-lo, abalando a sua confiança e a sua já frágil esperança de que a justiça pudesse de alguma forma prevalecer. Foi então que Sofia, incansável na sua lealdade e no seu ativismo, teve outra ideia. Conhecia um estudante de jornalismo que colaborava com um blog universitário independente, conhecido pela sua linha editorial crítica, pela sua coragem em abordar temas tabu e pelo seu considerável alcance entre a comunidade estudantil. Com a autorização hesitante de David, que temia uma escalada ainda maior da situação e mais represálias por parte da professora e dos seus aliados na instituição, Sofia partilhou a história, a transcrição da gravação e alguns excertos cuidadosamente editados do áudio, para proteger a identidade de outros alunos que pudessem ser reconhecidos e para focar nos momentos mais reveladores. O artigo, publicado sob o título bombástico e interrogativo Racismo velado na academia, a universalidade seletiva da doutora V, e o silêncio cúmplice da universidade, caiu como uma verdadeira bomba no campus. A gravação áudio, mesmo com os excertos, tornou-se viral em questão de horas. De repente, o caso David Neves estava em todo o lado. Grupos de WhatsApp de estudantes fervilhavam com mensagens e opiniões. Fóruns de discussão online debatiam o assunto com paixão e indignação. E as redes sociais enchiam-se de comentários, partilhas e hashtags como Belas Artes sem Racismo ou Justiça para David. O debate foi intenso e, por vezes, dolorosamente polarizado. Muitos estudantes, especialmente aqueles pertencentes a minorias étnicas, a grupos subrepresentados ou com uma forte consciência social, manifestaram o seu apoio inequívoco e veemente a David, partilhando as suas próprias experiências, ou as de amigos e colegas, com discriminação subtil ou aberta, com assédio moral ou com o abuso de poder por parte de docentes. Outros, mais cautelosos, talvez mais conservadores, ou simplesmente defensores da instituição e das suas figuras de proa, questionavam a validade da gravação, falavam em caça às bruxas, na necessidade de ouvir o outro lado da história com serenidade, ou defendiam o direito fundamental à liberdade de cátedra da professora,
minimizando o impacto e a gravidade das suas palavras. A Associação de Estudantes da Faculdade de Belas Artes, inicialmente hesitante e dividida, mas rapidamente pressionada pela sua base e pela opinião pública estudantil, emitiu um comunicado veemente, exigindo uma investigação formal, transparente e célere por parte da reitoria da Universidade de Lisboa. O professor Matias Antunes, um colega de departamento da doutora Vasconcelos, um homem na casa dos 60, com uma longa e respeitada carreira académica, conhecido pela sua integridade moral inabalável, pelo seu humanismo e pelo seu trabalho pioneiro em ética no design e na comunicação, leu o artigo do blog estudantil e ouviu os excertos da gravação com um profundo e crescente mal-estar. O professor Matias Antunes, um colega de departamento da doutora Vasconcelos, um homem na casa dos 60, com uma longa e respeitada carreira académica, conhecido pela sua integridade moral inabalável, pelo seu humanismo e pelo seu trabalho pioneiro em ética no design e na comunicação, leu o artigo do blog. Sempre respeitara a inteligência e a erudição de Helena Vasconcelos. Embora por vezes discordasse do seu elitismo, da sua rigidez pedagógica e do seu distanciamento em relação aos problemas reais dos alunos. Mas o que ouvira naquelas palavras, na frieza calculada da sua voz, era indefensável, intolerável. Era a negação dos princípios mais básicos de respeito, equidade e inclusão que deveriam nortear a vida académica e a formação de jovens cidadãos. Decidiu que não podia, em sã consciência, ficar em silêncio ou ser conivente com aquela situação. Começou a levantar a questão junto de outros colegas de departamento, em reuniões formais e informais, e levou as suas preocupações diretamente à direção da faculdade e à reitoria, exigindo uma tomada de posição clara e uma ação efetiva. A pressão interna, somada à crescente agitação estudantil, à solidariedade de alguns outros docentes e à atenção negativa da comunicação social local, que começava a farejar uma história polêmica com potencial para manchar a reputação da universidade, tornou-se insustentável para a administração. Finalmente, após semanas de tensão, incerteza e um debate público cada vez mais aceso, a Universidade de Lisboa anunciou oficialmente, através de um comunicado lacônico, a abertura de um processo disciplinar formal à doutora Helena Vasconcelos e a constituição de um conselho de ética para averiguar os factos, ouvir as partes envolvidas e apurar responsabilidades. David sentiu um misto de pavor perante o que se avizinhava, sabendo que seria um processo longo e doloroso, mas também um ténue, mas palpável alívio. A sua luta solitária e silenciosa transformara-se de facto numa questão pública, e a poderosa instituição universitária já não podia varrê-la para debaixo do tapete da sua respeitabilidade e tradição. A sala do Conselho de Ética, situada no nobre e imponente edifício histórico da reitoria da Universidade de Lisboa, no Campo Grande, era um espaço solene, quase intimidante, concebida ao longo de séculos para inspirar respeito, autoridade e talvez um certo temor reverencial. As paredes altas eram forradas com painéis de madeira escura e polida, que absorviam a luz e o som, e retratos a óleo de antigos reitores, com os seus olhares severos, as suas barbas longas e as suas vestes talares, pareciam julgar os presentes com a autoridade dos séculos e da tradição. David sentou-se à longa e maciça mesa de conferências, sentindo seu coração a bater descompassadamente contra as costelas, um tambor ansioso a ecoar no silêncio pesado da sala. Sofia estava a seu lado, como prometera, a sua presença uma âncora de calma e solidariedade num mar de ansiedade e incerteza. O professor Matias Antunes também estava presente, um pouco mais afastado na qualidade de observador nomeado pelo departamento, o seu rosto sério e pensativo a transmitir uma mensagem silenciosa de apoio. Do outro lado da mesa, a doutora Helena Vasconcelos, mais pálida do que o habitual, mas mantendo uma fachada de dignidade ofendida e uma compostura gélida e quase desafiadora, estava acompanhada por um advogado experiente dos serviços jurídicos da universidade, um homem de meia-idade com um ar cansado, profissional e aparentemente neutro. O ambiente na sala era pesado, quase irrespirável, carregado de uma tensão elétrica que se podia cortar a faca. David foi o primeiro a ser ouvido. O presidente do Conselho de Ética, um professor catedrático de Direito com fama de ser justo mas implacável nas suas inquirições, convidou-o num tom formal, mas não hostil, a expor a sua versão dos factos. A voz de David, no início um pouco trêmula e baixa, quase um sussurro,
foi ganhando firmeza, clareza e uma convicção tranquila à medida que relatava os acontecimentos. Os comentários depreciativos e discriminatórios feitos pela doutora Vasconcelos durante a apresentação do seu projeto final, a forma como se sentira humilhado, desvalorizado e invalidado perante toda a turma, e a conversa subsequente no gabinete da professora, onde as suas preocupações e o seu sofrimento tinham sido recebidos com condescendência, negação e ameaças veladas. A gravação áudio da conversa no gabinete foi reproduzida, e o silêncio na sala tornou-se ainda mais denso e constrangedor, enquanto a voz fria, calculada e as palavras cortantes da doutora Vasconcelos ecoavam, despidas de qualquer contexto visual que as pudesse atenuar ou justificar. A gravação áudio da conversa no gabinete foi reproduzida e o silêncio na sala tornou-se ainda mais denso e constrangedor, enquanto a voz fria, calculada e as palavras cortantes da doutora Vasconcelos ecoavam despidas de qualquer contexto visual que David respondeu às perguntas dos membros do conselho, alguns com um ar genuinamente interessado e até simpático, outros com uma neutralidade gélida e inquisidora que o deixava profundamente desconfortável, com uma honestidade, uma precisão e uma dignidade desarmantes. Não havia raiva ou ressentimento excessivo na sua voz, apenas a mágoa contida de quem se sentira profundamente injustiçado e a determinação serena de ver a verdade reconhecida e a justiça feita. A sua vulnerabilidade controlada, a sua recusa em cair no papel de vítima passiva ou histérica começaram a impressionar visivelmente alguns dos membros do conselho, que talvez tivessem chegado àquela audiência com ideias preconcebidas ou com uma certa dose de ceticismo. A sua vulnerabilidade controlada, a sua recusa em cair no papel de vítima passiva ou histérica, começaram a impressionar visivelmente alguns dos membros do conselho, que talvez tivessem chegado àquela audiência com ideias preconcebidas ou com uma mé. Quando chegou a vez da doutora Helena Vasconcelos, ela adotou uma postura de indignação controlada e de vítima de uma cabala orquestrada, de uma caça às bruxas, alimentada pela inveja e pela mediocridade. Apresentou-se como uma académica dedicada, exigente e rigorosa, alvo de uma campanha difamatória por parte de um aluno que, segundo ela, não aceitava críticas construtivas ao seu trabalho, manifestamente insuficiente e teoricamente frágil. Negou veementemente qualquer intenção discriminatória, afirmando que as suas palavras tinham sido grosseiramente retiradas do contexto, maliciosamente interpretadas e manipuladas para fins obscuros. Descreveu David como um jovem excessivamente sensível, com uma agenda própria e reivindicativa, e talvez até psicologicamente instável e com tendências persecutórias. As suas palavras eram cuidadosamente escolhidas, a sua argumentação articulada, fluida e polida, a de alguém habituado a dominar o discurso académico, a construir narrativas convincentes e a impor a sua autoridade intelectual. No entanto, à medida que o interrogatório prosseguia, especialmente por parte de uma professora de Sociologia, membro do Conselho, conhecida pela sua perspicácia, pela sua frontalidade e pelo seu trabalho sobre desigualdades sociais e discriminação, a fachada cuidadosamente construída da doutora Vasconcelos começou a apresentar fissuras visíveis. Pressionada sobre o significado exato e a intencionalidade de expressões como cultura de origem, folclore particular e particularismo, e sobre o porquê de usar esse tipo de linguagem de forma seletiva e aparentemente apenas com alunos pertencentes a minorias ou com trabalhos que abordavam temáticas relacionadas com a diversidade, começou a gaguejar, a hesitar, a contradizer-se. Pressionada sobre o significado exato e a intencionalidade de expressões como cultura de origem, folclore particular e particularismo, e sobre o porquê de usar esse tipo de linguagem de forma seletiva e aparentemente apenas com alunos, a sua irritação era cada vez mais palpável, a sua máscara de compostura académica e de superioridade intelectual a esboroar-se a cada pergunta mais incisiva, a cada confronto com as suas próprias palavras registadas na gravação. Num momento de particular tensão, quando um membro do conselho, um filósofo de renome, lhe perguntou diretamente se considerava, como parecia transparecer das suas palavras e da sua postura geral, que alunos de determinadas origens étnicas ou sociais tinham, à partida e de forma inerente, menos capacidade para o pensamento abstrato, para a análise crítica ou para atingir a tão propalada universalidade académica, a doutora Vasconcelos explodiu,
perdendo por completo o controle que tanto se esforçara por manter. Num momento de particular tensão, quando um membro do conselho, um filósofo de renome, lhe perguntou diretamente se considerava, como parecia transparecer das suas palavras e da sua postura geral, que alunos de determinadas origens étnicas ou sociais tinham, à partida e de forma inerente, menos capacidade para o pensamento abstrato, para a análise crítica ou para atingir a tão mediana Don Loss. Mas é evidente que não podemos ser hipócritas e fingir que não existem diferenças de partida. Achar que todos os alunos chegam a esta universidade com o mesmo capital cultural, com o mesmo enquadramento familiar e simbólico, com as mesmas ferramentas intelectuais, é uma utopia perigosa, demagógica e niveladora por baixo. Não se trata de racismo, meus senhores. Não se trata de preconceito. Trata-se de realismo. A excelência acadêmica, a verdadeira universalidade do conhecimento, exige um determinado tipo de estrutura mental, uma bagagem cultural e intelectual que infelizmente nem todos possuem ou tiveram a oportunidade de desenvolver nos seus meios de origem. É preciso ter a coragem de o dizer abertamente, em vez de nos escondermos atrás de um politicamente correto hipócrita que só serve para baixar os nossos padrões de exigência e a qualidade do nosso ensino. As palavras, ditas num tom exaltado, quase estridente, e carregadas de um desprezo e de uma arrogância mal contidos, ficaram suspensas no ar da sala austera, como uma confissão involuntária e brutal da sua verdadeira visão de mundo. O advogado da universidade fez uma careta de desconforto e abanou discretamente a cabeça, como se quisesse distanciar-se das afirmações da sua própria cliente. O professor Matias Antunes olhou para o chão, o rosto sombrio, visivelmente constrangido e desolado pela cena que assistia. Naquele instante, a armadura de superioridade intelectual, de respeitabilidade acadêmica e de poder institucional da doutora Helena Vasconcelos estilhaçou-se de forma irremediável e pública. O seu poder, antes tão absoluto e intimidante, desmoronava-se perante a evidência crua da sua própria arrogância, do seu elitismo social e dos seus preconceitos profundamente enraizados. A troca de posições era quase física, palpável na atmosfera tensa da sala. A voz de David, antes silenciada, marginalizada e hesitante, ressoara naquela sala com a força tranquila, mas inabalável da verdade e da dignidade ferida. A da catedrática, antes tão imponente, tão temida e tão segura de si, afogava-se agora na amargura, na defensividade e na fealdade da sua própria intolerância exposta e desmascarada perante os seus pares. O parecer do Conselho de Ética demorou várias semanas a ser conhecido, semanas de uma ansiedade quase insuportável para David, durante as quais tentou com dificuldade concentrar-se nos seus estudos, finalizar os seus trabalhos e evitar os olhares curiosos, os comentários sussurrados e os debates acesos que ainda ecoavam pelos corredores e pelas redes sociais da faculdade. Finalmente, a carta oficial da reitoria, lacrada com o brasão da universidade gravado a ouro, chegou ao seu pequeno e modesto apartamento na Meixoeira. Abriu-a com mãos trêmulas, o coração a bater descontroladamente contra as costelas. Leu o conteúdo 1, 2, 3 vezes para ter a certeza de que compreendia bem cada palavra, cada implicação. A doutora Helena Vasconcelos fora considerada culpada de conduta imprópria grave, com claras e inequívocas evidências de comportamento discriminatório e abuso de poder. A sanção proposta pelo Conselho de Ética e ratificada pela reitoria era severa e exemplar, tendo em conta o estatuto da docente e a gravidade dos factos apurados. Suspensão imediata de todas as atividades letivas e de investigação por um período de 2 anos, acompanhada da obrigatoriedade de frequência de um programa intensivo e certificado de formação em ética profissional, diversidade cultural, relações interculturais e prevenção de todas as formas de discriminação no ensino superior. Para uma figura do seu estatuto e da sua idade, para quem a carreira académica e o prestígio intelectual eram mais do que uma profissão, o pilar fundamental da sua identidade, da sua autoestima e da sua posição social, a decisão era devastadora, um golpe quase fatal na sua reputação e no seu futuro. Poucos dias depois, antes mesmo que os detalhes da sua suspensão fossem totalmente implementados e que o processo se arrastasse pelos inevitáveis trâmites burocráticos e recursos legais, correu a notícia. Primeiro como um rumor discreto e incrédulo nos corredores da faculdade, depois confirmada pelos jornais online e pelos círculos académicos de Lisboa.
A doutora Helena Vasconcelos apresentara a sua demissão com efeitos imediatos e irrevogáveis, alegando motivos pessoais de natureza irrefutável e manifestando o seu desejo de se retirar da vida pública. Poucos dias depois, antes mesmo que os detalhes da sua suspensão fossem totalmente implementados e que o processo se arrastasse pelos inevitáveis trâmites burocráticos e recursos legais, correu a notícia. Desapareceu da vida universitária de forma tão discreta e repentina quanto estrondosa e pública tinha sido a sua queda e a sua desgraça. Para ela, a troca de papéis fora completa, humilhante e brutal. Da cátedra do poder, da influência e do respeito, ou temor. Incontestado para o silêncio, o opróbrio e o esquecimento de uma carreira terminada de forma inglória e vergonhosa. David leu a notícia da demissão nos ecrãs, um misto complexo e agridoce de emoções a invadi-lo e a deixá-lo perplexo. Não havia qualquer sentimento de triunfo. Não havia alegria ou satisfação na derrota ou na humilhação de ninguém, mesmo de alguém que o tinha magoado e injustiçado tão profundamente. Mas sim um profundo e exausto sentimento de alívio, a sensação de que um fardo imensamente pesado lhe tinha sido finalmente retirado dos ombros e da alma. A justiça, por mais imperfeita, lenta e dolorosa que fosse a sua obtenção, tinha de alguma forma prevalecido. Sofia abraçou-o com força e com lágrimas nos olhos quando se encontraram na faculdade no dia seguinte, os seus cabelos azuis a contrastar com a seriedade do momento. Conseguimos, David. Conseguimos. A tua coragem, a tua persistência, a tua dignidade fizeram toda a diferença. Mostraste a todos que é possível lutar contra os gigantes e vencer. Ele sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. O primeiro sorriso verdadeiramente leve e desprovido de angústia em muitos meses. Nós conseguimos, Sofia. Juntos. Sem ti, sem o teu apoio constante e a tua fé em mim, eu não teria chegado até aqui. Não teria tido a força para continuar. Nos meses que se seguiram, um vento de mudança, ainda que tímido, cauteloso e por vezes contestado por alguns setores mais conservadores da academia, começou a soprar pelos corredores e pelos gabinetes da Faculdade de Belas Artes e da Universidade de Lisboa. Foi criado um novo gabinete para a igualdade, diversidade e inclusão, com mais recursos humanos e financeiros, com mais autonomia funcional e com um mandato claro e inequívoco para investigar queixas, propor políticas ativas de combate à discriminação e promover uma cultura de respeito, equidade e inclusão em toda a comunidade académica. Foram revistos os regulamentos disciplinares para tornar os processos mais transparentes, ágeis e protetores das vítimas. Foram implementados programas de formação obrigatórios para docentes e funcionários sobre preconceito inconsciente, comunicação intercultural, mediação de conflitos e prevenção de todas as formas de assédio e discriminação no ensino superior. Eram pequenos passos, David sabia, talvez insuficientes para erradicar problemas tão profundos e estruturais, mas representavam uma fenda significativa e esperançosa na muralha da complacência institucional e da cultura do silêncio, que tantas vezes perpetuava as injustiças. David continuou os seus estudos, determinado a concluir o curso com a mesma excelência e dedicação que sempre o caracterizaram. A experiência tinha-o marcado indelevelmente. Tinha-lhe roubado alguma da sua ingenuidade juvenil e da sua fé cega nas instituições, mas também o tinha fortalecido de formas que ele próprio só agora começava a compreender e a valorizar. A experiência tinha-o marcado indelevelmente. Tinha-lhe roubado alguma da sua ingenuidade juvenil e da sua fé cega nas instituições, mas também o tinha fortalecido de formas que ele próprio só agora começava a compreender e a descobrir em si uma resiliência inesperada, uma coragem tranquila e uma voz que não sabia possuir. Uma voz que, uma vez encontrada, recusava-se a ser novamente silenciada. A sua timidez natural não desaparecera por completo, mas agora era contrabalançada por uma nova e serena assertividade, por uma consciência mais aguda dos seus direitos e do seu valor. Numa tarde soalheira de primavera, enquanto trabalhava com afinco no seu projeto de final de curso, uma plataforma digital inovadora e colaborativa, destinada a promover, a ligar em rede e a dar visibilidade a jovens artistas emergentes das periferias de Lisboa e de outras cidades portuguesas, com um foco especial nas vozes e nas estéticas subrepresentadas, David olhou pela janela do estúdio. A cidade de Lisboa estendia-se à sua frente, com a sua luz única e dourada, a sua beleza caótica e melancólica, a sua história complexa e tantas vezes contraditória,
com o Tejo a brilhar ao longe como uma promessa de horizontes mais vastos e de futuros possíveis. Sabia que a luta contra o preconceito, a discriminação e a injustiça estava longe de terminar, que cada conquista era apenas um novo ponto de partida, uma nova etapa numa maratona longa, árdua e tantas vezes solitária. Mas pela primeira vez em muito tempo sentia uma profunda e serena paz interior, a certeza tranquila de que, ao defender a sua dignidade, ao recusar-se a ser silenciado e diminuído, tinha também, de alguma forma, defendido a dignidade e a voz de muitos outros que ainda não tinham encontrado a sua, ou que não tinham tido a oportunidade ou o privilégio de a fazer ouvir. E isso percebeu ele com uma clareza que lhe aqueceu o coração e lhe umedeceu os olhos. Era a mais universal e a mais bela das linguagens, aquela que verdadeiramente importava e que podia, quem sabe, começar a mudar o mundo, um traço de cada vez, uma cor de cada vez, uma voz de cada vez.